Boa noite, amados irmãos, amados amigos e familiares. Que bom você estar conosco, no nosso canal. Mais uma vez, creio que tua vida será abençoada nesta noite. A vida da tua família, dos teus amigos. Convide também eles para assistirem com você esse momento maravilhoso. Vá que ainda dá tempo você convidar, mandar para os seus amigos e familiares, porque a palavra é uma palavra abençoada, vindo do céu. Hoje nós vamos ter nosso convidado, o nosso pastor Alcimar Laurentino dos Santos, teólogo, glória a Deus, da Nazareno. É uma bênção de Deus termos o nosso pastor, mais uma vez ministrando para nós. Antes de começarmos, eu queria ler para vocês um texto que me chamou muita atenção, Nós já fizemos esse devocional, é antigo, mas muito me chamou a atenção, Então o Henrique vai estar aqui do meu lado, depois vai ler o texto e também vai dar, as boas-vindas aí para vocês, meus amados. Vá chamar, que ainda dá tempo você chamar, seus familiares para assistir conosco, esse momento tão precioso. Vamos começar com Isaías 40:31. Que diz assim: mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então o texto que eu vou ler para vocês se chama Força. Você já assistiu alguma competição esportiva que tenha durado mais de 11 horas? Pois bem, nos Jogos Olímpicos de 1912, realizados na cidade de Estocolmo, na Suécia, algo inusitado aconteceu. O fato se deu na luta greco-romana do combate entre Martin Klein, da Rússia, e um finlandês, Alfred. Válido pelas semifinais dos pesos médio e um recorde ainda não batido. Klein, disse a história, venceu a luta, mas chegou à final sem a mínima condição de disputar a medalha de ouro, conquistada pelo escocês Klaus Johnson. Quantas vezes em família temos uma luta bem parecida com a de Alfred e de Martin Klein? São as lutas de grande duração que enfrentamos na família. Pode ser uma enfermidade crônica, um filho rebelde, uma demora de voltar para os caminhos aprovados por Deus. Pode ser qualquer circunstância. Uma luta financeira, que dure anos. Um casamento que passe por provações que parece muitas vezes não ter fim. Como sair vencedor nessas lutas de longa duração que vivemos em família? Creio que o segredo, em primeiro lugar, está no que afirma Isaías 40:31, já lido. Esperar no Senhor significa confiar sempre e buscar coragem nele, para que possamos continuar a nossa jornada. Um outro conselho que podemos encontrar estão nas Escrituras, para as lutas de longa duração que enfrentamos em nossa vida pessoal, conjugal, familiar e exercer a paciência. Está em Hebreus 12:1, que Henrique vai ler. Boa noite, a paz do Senhor. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, verso 1. Somente, É isso, Cléa? Então, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, glória a Deus, Essa carreira está proposta pelo Senhor. A parte final do texto diz que devemos correr com paciência, A carreira que nos está proposta. Paciência nas Escrituras não denota sentar e esperar as coisas acontecerem, mas ter a certeza de que Deus vai agir a nosso favor. Glória a Deus. Quando cultivamos a paciência, a corrida ou a luta de longa duração se torna menos extenuante.
Em terceiro lugar, devemos saber que todas as coisas, como diz a Bíblia, cooperam juntamente para nosso bem. No final, em Cristo, sairemos vencedores, que está escrito em Romanos 8:28. Por último, devemos lembrar sempre que Deus, né, que Deus luta as nossas batalhas. Você pode ler lá em Êxodo 14:14. Você e eu não estamos sozinhos em todas as nossas lutas, sejam as de curta como as de longa duração. Senhor, dá-me força para lutar até o fim as lutas de longa duração que enfrento em minha vida e na vida da minha família. Glória a Deus. Se você está achando, né, que a tua luta está durando muito tempo, creia, espere no Senhor, que grandes coisas Ele fará. E nesta noite você vai aprender, né, com essa palavra desta noite, que o Senhor, né, está diante de todas as coisas. Né? Henrique vai dizer o tema, né, e vai orar. Amém. Ainda dá tempo de você ligar e chamar os familiares e amigos para participarem, né, para assistirem essa palestra dessa noite. O tema é o seguinte: os reflexos da pandemia da Covid-19 na família, desafios e saída. E nós agora vamos orar para que Deus possa estar abençoando a sua vida, a família do palestrante também, tá certo? E que Deus possa estar fazendo e operando maravilhas nessa noite. Amém? Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, gratos estamos mais uma vez de estarmos aqui, Pai. E queremos, Pai, nessa noite, estar, Pai, diante de Ti, para escutar o que o Senhor tem preparado através do Teu servo, Senhor, com o melhor que vem do céu, Senhor. Abençoa as famílias, que elas possam entender, Pai, e compreender o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, através dessa palestra, Pai, através desses ensinamentos, e que o Senhor possa também, Pai, estar nos orientando como devemos proceder, Pai, diante de toda essa pandemia com relação ao Covid-19. Tudo isso eu te peço no nome santo e sagrado do Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Agora nós vamos chamar o nosso palestrante, né, nosso pastor Alcimar, né, que o Senhor possa usar a sua vida, pastor. Eu creio que vai ser uma bênção, né? Você é um homem de Deus preparado para a glória do Senhor. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite especial para todos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade rica. Queremos agradecer a Henrique e Cleia pela feliz iniciativa. E enquanto os irmãos estavam orando, eu estava pensando ali, sempre tenho dito aqui em nossas transmissões, nós podemos estar impedidos de estarmos em termos de reunião pública juntos, né? Mas a Igreja de Jesus, ela não para, a Igreja de Jesus, ela continua viva, ela continua ativa, ela continua operando. E hoje nós temos essa palestra, é uma palestra para a família, para casais e para a família de um modo geral. O tema já foi dado por Henrique, os reveses da pandemia do Covid-19 sobre a família ou na família, as dificuldades, obviamente, os desafios, obviamente, e as saídas também que nós podemos ter. A gente já ministrou em outras igrejas, e ontem, quando eu estava falando na palestra de batalha espiritual, estava ministrando sobre batalha espiritual, eu estava dizendo que muitas vezes a gente tem ministrado tantos temas em outras igrejas, né, convidado para live, para programações especiais, e muitas vezes nós deixamos de abençoar a nossa própria comunidade, a nossa própria igreja. E essa palestra mesmo eu já dei em outras igrejas, então assim, a gente louva a Deus por essa rica oportunidade. Eu gostaria de ler um texto bíblico apenas como um pano de fundo
para o que a gente vai falar, não é uma palestra que a gente vai usar a Escritura Sagrada, mas eu queria ler em Lucas capítulo 21, o verso de número 10, 11 e o verso de número 19. Esse aqui é uma repetição daquilo que é chamado de sermão, ou sermão profético do Senhor Jesus, que está em Mateus 24. Eu sei que existem muitas interpretações a respeito desse texto, se ele já se cumpriu no passado, se ele se cumpriu parcialmente, e se ainda vai se cumprir, se ele vai se cumprir totalmente. O debate aqui não é teológico, escatológico, mas eu quero usar apenas como pano de fundo sobre o que o Senhor Jesus falou. No verso 10 do capítulo 21 diz assim: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Agora veja o verso de número 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu queria ressaltar a palavra epidemia, porque no texto que nós temos nos outros evangelistas, essa palavra epidemia, ela não aparece, mas ela aparece aqui no texto de Lucas. E no verso de número 19, diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, no fato, tá certo, da gente perseverar, né? E a gente sempre entende isso, que a Escritura Sagrada sempre tem falado para nós a respeito de perseverança. Meus irmãos, eu queria trazer algumas palavras introdutórias, e a gente vai localizar ou situar a nossa palestra em 4 áreas bem específicas, aonde nós vamos fazer uma breve análise dos problemas e desafios que nós estamos enfrentando nessas áreas, mas logo em seguida nós vamos para as possibilidades de resolução. Eu não estou dizendo que é uma fórmula de bolo, que eu venho aqui com todas as respostas para vocês a respeito dos problemas que nós estamos enfrentando nessas áreas específicas. Eu tenho participado de algumas lives, eu tenho participado de alguns debates a respeito de como vai ser a igreja pós-pandemia, e eu tenho dito que é muito cedo ainda, e nós estamos diante de um grande problema, que fazer prognósticos precisos, eu penso que é precipitado, é um grande desafio. Então eu não venho com respostas prontas. O que nós estamos falando nessa noite aqui é para que a gente reflita, é para que a gente pondere, para que a gente possa orar e buscar a Deus e ver as saídas necessárias. Eu queria colocar aqui algumas coisas. Primeiro, que eu creio que todos nós somos unânimes de que a gente vai chegar a uma conclusão de que nós nunca enfrentamos um problema com a natureza dessa, ou seja, com algo tão difícil como nós estamos enfrentando, algo que mexeu, que eu costumo dizer, com todas as nossas dinâmicas, algo que mexeu com todas as nossas relações, e por que não dizer com algo que mexeu com todas as instituições. A segunda coisa que eu queria dizer, e eu creio que você também vai concordar comigo, é que subitamente, nós fomos totalmente obrigados a nos adequarmos a uma nova forma de viver, a um novo modo de viver. E eu creio que se você tem acompanhado as mídias, os especialistas têm dito em todas as áreas que esse é um momento que vai perdurar ainda por muito tempo. E segundo os estudiosos, o que nós estamos vivenciando agora, ele vai mudar para sempre o mundo em
todos os sentidos. Os irmãos sabem que estão me assistindo, principalmente os irmãos que são aqui da NASA Sul, que pela graça do Pai Eterno, eu sou historiador. E eu gosto muito de analisar as coisas historicamente. E os meus referenciais históricos, né, aqueles que eu vou beber, vou ler em termos de história, analisando esse tempo histórico, eles são unânimes em dizer que esse é um evento que nós estamos passando, que é o evento mais crucial e mais marcante depois da Segunda Guerra Mundial. Veja, que depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos eventos históricos que marcaram a história da humanidade. Mas os famosos historiadores do nosso tempo estão dizendo que nós estamos nos deparando, isso é sério, com um momento ímpar na nossa história, que a Covid-19 ela veio para marcar a nossa história. E veja só, eu disse a vocês que a pandemia mexeu com todas as instituições, mas na minha visão, se há uma instituição que foi poderosamente atacada e sofreu, e tem sofrido a influência do Covid-19, essa é a instituição familiar. E eu coloco para vocês por quê? Porque num pouquíssimo espaço de tempo, nós tivemos que aprender a conviver, amados e amadas, com novas dinâmicas. Tivemos que aprender a conviver com isolamento social, com quarentena, com higienização. Nós somos expostos à internet de uma forma abundante e assustadora. Nós somos levados para aquilo que nós chamamos de home office. Nós somos chamados levados àquilo que é chamado de homeschooling ou escola na casa. Nós somos levados para os cultos online, ou seja, num brevíssimo espaço de tempo, sem que nos preparássemos para isso como devíamos, né, nós tivemos que nos adaptar a essa série de transformações sem precedentes num breve espaço de tempo. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Eu sempre que me entendi de gente, sempre mesmo, eu creio que isso veio por causa da minha posição que eu ocupei no passado como analista de crédito. Eu trabalhei em banco durante 11 anos e durante muitos anos eu fui analista de crédito, não é? E por ser analista de crédito, eu tinha que me inteirar com as coisas da economia, mas não apenas da economia. Eu tinha que me inteirar com as coisas do mundo todo, né? E com as áreas, as mais diversas áreas, para que quando eu fosse fazer uma análise de crédito, uma análise creditícia de um cliente da instituição que eu trabalhava, eu tivesse um background, eu tivesse conhecimento suficiente que pudesse ser subsídio ou usar aquilo para as minhas decisões. E eu creio que por causa disso eu nunca deixei de analisar as transformações culturais, eu nunca deixei de analisar as transformações sociais, políticas, não é? Econômicas. Eu sempre procuro estar antenado. E eu vou dizer uma coisa a vocês, amados, como historiador. Alguns estudiosos dizem, preste atenção, que no passado, uma transformação ou uma mudança, ela acontecia a cada 50 anos, ela passava. Com a pós-modernidade, que é esse último momento filosófico-cultural que nós vivemos, os estudiosos dizem que esse período de 50 anos ele foi reduzido para 5 anos. Mas alguns estão dizendo que agora, com a pandemia do Covid-19, essas mudanças que nós estamos vendo, elas se processem ainda mais com a rapidez ainda maior. Vejam como nós estamos vivendo num período de dinamismo, num período de uma dinâmica tão forte, de uma dinâmica tão profunda. E eu dividi essas áreas desafiadoras para a família, preste atenção, porque o nosso foco é família, em 4 áreas específicas. A primeira dessas áreas que eu penso que nós precisamos refletir, precisamos meditar, que
influenciou e tem influenciado a família é a área da economia. O que nós entendemos é que o Covid-19, ele mexeu profundamente com a questão, primeiramente, da economia mundial. Nós sabemos disso. A Europa, os países da América do Norte, alguns países da Ásia, não é? Agora no continente latino-americano, acima de tudo, tá certo? Foram todos impactados economicamente com a Covid-19. E nós entendemos, irmãos, que com exceções, porque há exceções, mas muita gente tem sofrido a questão de, por exemplo, do desemprego, a questão do subemprego. Pessoas têm passado por questões de diminuição de salário, pessoas têm passado por situações de auxílios retidos, etc., etc. E nós sabemos, eu quero chamar a sua atenção, que quando se mexe com a área financeira do casal, quando se mexe com a área financeira da família, a crise pode se instalar. E nós entendemos que isto é um fato inexorável. Então nós entendemos que várias famílias estão enfrentando sérios, mais sérios problemas, né, familiares, conjugais, por causa da pandemia. E agora vai, meus irmãos, se nós temos o problema, o que fazer nesse sentido? Se eu estou enfrentando esse problema, o que é que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui para vocês. É necessário, preste atenção, muita compreensão por todos os membros da família. E aqui eu coloco não apenas os cônjuges, mas também os filhos. Se eles já estão na idade da razão, tá certo? Se eles já entendem e compreendem o que está acontecendo, é importante que toda a família participe desse momento. É importante que todos entendam que nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento singular, um momento diferenciado, tá certo? E que todos os casais e famílias precisam estar profundamente conscientes disso. E aí eu coloquei algumas saídas que eu creio que são relevantes, eu creio que são importantes. Primeiramente, preste atenção, se for o caso, você pode rever a sua área de atuação e buscar outras áreas de atuação profissional. Por quê? Porque nós vimos que a pandemia, ela atacou frontalmente algumas áreas específicas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o segmento de eventos parou totalmente. Quem trabalha com recepção, quem trabalha com festa, fotografia e por aí vai, estão parados há muito tempo, sem uma previsão de retorno, tá certo? E o que fazer se eu ganhava pão, meu pão, por exemplo, era com fotografia? Eu tenho casos aqui na igreja, irmãos, tá certo? Eu tenho casos aqui na igreja, eu tenho casos que eu sei de pastores amigos, que eu participo de grupos, e eles estão dizendo para mim que alguns profissionais da igreja deles estão tendo que se reinventar profissionalmente, porque estão deixando o segmento que atuavam, porque agora está sem atuação, estão começando e já tiveram que fazer isso, porque se for depender do auxílio pequeno que o governo tem dado, eles vão passar necessidade, amados. Então é preciso pensar realmente em rever a área de atuação profissional e talvez buscar uma outra área de atuação. Em segundo lugar, presta atenção, é necessário reequacionar e reelaborar as despesas familiares. Nós temos que entender que esse não é um tempo de investimento, a não ser que você tivesse muito dinheiro poupado, porque as pessoas estão se desfazendo dos seus bens
algumas estão se desfazendo dos seus bens porque estão com necessidades, e quem tinha poupança, quem tinha dinheiro poupado, esse é o momento de comprar. Mas se esse não for o seu caso, esse não é momento de investimento, esse não é momento de aquisição, esse não é momento de gastos desnecessários, esse não é momento de compras supérfluas, esse não é o momento. E o casal e a família têm que estar plenamente consciente disso. Em terceiro lugar, eu já coloquei em primeiro, você pode pensar em atuar em novas áreas. E aqui é diferente do primeiro ponto, porque aqui eu falo de empreendedorismo. Pessoas que talvez nunca empreenderam, talvez seja essa oportunidade de empreender. Meus irmãos, o brasileiro é extremamente criativo e é conhecido por superar as grandes dificuldades e adversidades da vida. E talvez seja esse o momento de você empreender. Eu estou testemunhando isso porque eu mesmo nunca pensei em empreender e agora, nesse momento, Deus falou no meu coração e eu estou empreendendo. Tá certo? Depois eu falo do meu empreendimento para os irmãos. Mas eu estou empreendendo. Quarto lugar, procure saber os seus direitos. Procure saber porque várias contas e despesas sofreram alterações. Algumas concessionárias, algumas empresas deram tempo para pagamento. Procure negociar ou renegociar a dívida. Em quinto lugar, querido, se esse for o seu caso, se for preciso, em caso grave, procure ajuda, procure seus familiares, procure o governo, procure a igreja, procure as ONGs. A nossa igreja aqui, desde março, que ela vem ajudando alguns membros em especial, e nós não falamos isso com propaganda, hein, irmãos? Porque nós não distribuímos cesta e ficamos fotografando que estamos distribuindo. Eu, às vezes, peço ao Ronaldo e a Rafinha para fazer isso, que é somente para prestar conta com aqueles irmãos que são fiéis, quando a gente faz uma campanha. A gente não tem que estar mostrando o que a gente está fazendo para o reino de Deus, não. É apenas para prestar conta para aqueles que estão nos ajudando financeiramente. Mas a nossa igreja, ela tem, desde março, ela tem ajudado várias famílias da nossa igreja e das circunvizinhanças. Em sexto lugar, busque concordância nesta área em família, ou seja, converse abertamente sobre as dificuldades financeiras com todos os familiares da sua família. É marido e mulher e filhos. É preciso ter concordância nesse momento. Não é hora de gastar. É hora de poupar, tá certo? Não é hora de supérfluo. Pessoas estão precisando de ajuda financeira e talvez da sua família e talvez da sua igreja. E finalmente, em oitavo lugar, aprenda a depender de Deus. Os dias são maus. Economicamente os dias são maus. Meus irmãos, mais um testemunho pessoal. Essa tem sido a minha oração com Denise todos os dias, às vezes de manhã e de noite. Senhor, abençoa essa nação economicamente, abençoa os meus irmãos, que não haja necessidade na nossa casa, que não haja necessidade, meus irmãos, na nossa igreja. E Deus é fiel, e Ele sustenta. Deixa eu dar um testemunho pessoal. No mês de abril para maio, eu fiz uma consulta médica, os irmãos sabem que eu não tenho mais tireoide, eu tenho que fazer reposição hormonal, meus hormônios de vez em quando eles variam para lá e para cá, eu tenho que estar fazendo exame a cada 4 meses. Aí no mês de março, quando eu fiz o exame, que eu levei para o médico em abril, deu uma alteração lá, ele saiu ajustando algumas medicações, e ele passou um remédio para mim, um remédio só, que custa R$350. Minha filha mais nova, ela veio comigo no carro e ela, pai,
E aí eu contei para ela, disse, minha filha, o médico passou um remédio de R$ 350 que seu pai tem que tomar. Eu tenho que tomar. É um hormônio. Eu tenho que tomar. E eu não tenho dinheiro para comprar. Mas vamos orar. Eu vim para casa, irmãos. Quando eu cheguei em casa, contei a Denise, coloquei diante de Deus. Naquele mesmo dia, uma irmã dessa igreja aqui mandou uma mensagem assim no meu privado: pastor, está precisando de alguma coisa? Aí eu disse assim: não, todas as famílias da igreja já estão assistidas, graças a Deus, todos receberam cesta básica. Ela disse: meu pastor, eu não estou perguntando de ovelha não, estou perguntando do pastor. Deus está me mandando perguntar o que é que o senhor precisa. O senhor precisa de alguma coisa, a pergunta é pessoal, é o meu pastor. Eu disse, meu Deus, fiquei com aquele peso na consciência. Digo ou não digo para a irmã que eu estou precisando desse dinheiro, desse remédio? Esse pode ser o anjo de Deus para me ajudar. Eu disse, minha irmã, eu fui no meu médico hoje, assim, assim, assado. Ela disse, mande a conta. Deus quer usar a minha vida para lhe abençoar, pastor. Irmãos, nós temos que aprender a depender de Deus. Segunda área. A primeira foi econômica. A segunda área é a psicológica. Meus irmãos, eu não sou psicólogo. Inclusive, aqui esteve o pastor Pedro Neto, trazido pelo nosso líder de casais, que deu uma palestra brilhante. Em todo esse tempo de transmissão que a gente fez, foi uma das palestras, uma das transmissões mais vista. Para mim, eu acho que foi a mais vista até hoje. Muita gente acompanhou, foi abençoado. Ele é pastor, ele é psicólogo. Isso foi sobre o Covid-19. E eu me lembro que o pastor Pedro Neto, ele disse aqui que a área psicológica tem sido uma das áreas mais atingidas nesse tempo. E eu também tenho lido, assistido reportagens a respeito de como as pessoas têm padecido, presta atenção, psicologicamente nesse período, irmãos. E eu coloco algumas questões aqui que levam as pessoas a se perturbarem emocionalmente. Eu não vou me aventurar numa praia que não é a minha praia. Primeiro, incerteza quanto ao futuro, é o que nós estamos passando. Novas dinâmicas de trabalho e relações sociais. Medo da doença, muita gente está com medo de se contaminar. Outras doenças, medo da morte. Nós estamos lidando com perdas, aquilo que a psicologia chama de luto. E não é só perda de vidas, o que já é grave, mas o luto também é perda de emprego. Tem gente que perdeu o emprego. O próprio isolamento social, meus irmãos, já é um grande desafio, porque nós estamos impedidos, como disse o pastor naquele dia aqui, de nos encontrarmos com os nossos parentes. Desde o mês de abril, eu estou sedento de ir em João Pessoa, para ver o meu pai, para estar com minhas irmãs, mas minhas irmãs, com exceção de uma, são todas sexagenárias, hipertensas, algumas têm doença pré-existente. Meu pai está com quase 91 anos de idade, o pai de Denise com quase 93 anos de idade, tem gente com suspeita de Covid, então, e a Paraíba está no pico maior do mundo, então a gente não pode. A gente não pode estar junto como igreja. Cada domingo aqui é uma novela grande. Não que eu não gosto de ver Jared, Júlia e Cláudio, mas é porque falta vocês aqui na igreja, irmão. É um problema sério. E o que fazer nesse sentido? Preste atenção. O que fazer nesse momento que a psicologia, ou o lado emocional, psicológico da gente não está tão bom, amados?
E olha que eu, como pastor, tenho atendido algumas pessoas, tanto da nossa igreja como fora da nossa igreja. Quando as pessoas sabem que eu já tive depressão, por exemplo, ou síndrome do pânico, pedem ajuda. E eu tenho feito videochamada, e vez ou outra, eu e Denise com máscara, com álcool, e levando em conta o afastamento necessário, a gente tem feito algumas visitas. E os meus conselhos nesse sentido são os seguintes: olha só, se for necessário, peça ajuda. Não hesite em pedir ajuda. Se você está enfrentando alguma dificuldade nessa área, segundo lugar, converse com o seu cônjuge, converse com os seus familiares, diga o que está sentindo, diga o que está passando. Somente em falar já lhe ajuda. Terceiro lugar, presta atenção agora que isso aqui é muito importante. Procure encher sua alma e sua mente de coisas boas e que dão esperança, irmão. Fuge de coisa ruim. Se sua mente já não está legal, se seu coração já não está legal, se sua alma já não está legal, aí tu vai ligar a televisão só para ver número de infectados, número de mortos, ver gente enterrando gente lá, ver isso, ver aquilo. Isso não é bom, amado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: olha, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, tudo que é bom, tudo que é perfeito, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, se você já está meio para baixo, se você já está passando um problema nessa luta, e você vai encher a sua mente, sua alma de coisas negativas, você só vai piorar. Em quarto lugar, se for preciso, procure ajuda terapêutica. Nesse caso, pode ser pastoral e, se for necessário, psicológica. Se você está enfrentando uma luta nessa área, procure seus pastores. Mas se você vê que a coisa é mais grave, ou se o seu pastor vê que é mais grave, então procure um psicólogo, procure ajuda especializada. E finalmente, ainda nesse lugar, o casal tem que estar bem afinado e alinhado para se apoiar mutuamente. Mas como no primeiro ponto, confie em Deus. Busque a Deus. Eu não quero espiritualizar. Vai ter momento que a gente vai precisar de uma ajuda, vai ter momento que a gente vai precisar do pastor, talvez de um psicólogo, de um psicanalista, quem sabe até de um psiquiatra. Mas, irmão, em primeiro lugar, busque a Deus. Apegue-se a Deus. Terceira e penúltima área, a área social. Nós falamos, preste atenção, da área econômica, da área psicológica, e agora a terceira e penúltima área, a área social. Olha o que eu vou dizer agora, é pesado o que eu vou dizer. Se você não concordar, você converse com Henrique e Cléia depois. A pandemia, olha o que eu vou dizer agora, a pandemia pode ter revelado o melhor de nós ou o pior de nós. Eu explico. Para mim, irmãos, essa foi a área mais afetada, a área social, por causa do isolamento. Aqueles que foram obrigados mesmo e conseguiram ficar isolados. Porque de repente, do dia para a noite, a gente teve que passar o dia juntos. E aqueles que têm criança, inclusive com as crianças, e alguns que têm os pequenininhos, os pitoquinhos. Do dia para a noite, disseram: você não pode mais sair, você vai ficar em casa. É ou não é?
E aí passou um dia, foi legal demais. Passou 2 dias, foi muito bom, 3, 4. Mas os dias foram aumentando. Os dias se tornaram semanas. As semanas se tornaram meses. E aí a gente começou a perceber que o isolamento social não é coisa fácil, irmão. Mesmo estando no mesmo lugar com pessoas que nós amamos, como é o caso do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Não é à toa, amados. E veja só, eu vou usar esse exemplo aqui, eu vou usar o que eu vou dizer agora, não como exemplo de algo que eu concorde absolutamente. É só um número triste, estatisticamente falando, para que você não me entenda mal aí, por favor. Eu não concordo com isso em nenhum momento. Mas vocês devem ter percebido o quanto a violência doméstica aumentou nesse período. Segundo os especialistas, a violência doméstica cresceu mais de 50%. As pessoas começaram a se agredir dentro de casa. E não é à toa, eu vi recentemente um estudo que saiu na Europa, o número de divórcios na Europa, que foi o primeiro continente a se abrir depois da pandemia, está se abrindo, cresceu consideravelmente, chegou a índices assustadores. Problema social. E veja só, amados, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. E quando eu analiso isso, eu tenho lido, eu não estou falando por falar, queridos. Isso é baseado em leituras, em assistir, em ouvir. E quando eu falo sobre isso, não é apenas por causa do ócio, ou seja, não ter o que fazer, que você está em casa, mas também porque as dinâmicas dentro de casa mudaram. Eu vou dar só um exemplo. As crianças e adolescentes que não passavam o tempo todo em casa, agora estão tendo que ficar em casa. Os pais que não ficavam em casa, agora estão tendo que ficar em casa e trabalhar em home office. E os meninos estão tendo que fazer a escola em casa, o homeschooling. E agora os pais têm que cuidar das tarefas escolares. E a gente sabe, querido, que manter um pitoquinho lá, fazendo a lição, é muito bom quando esse pitoquinho está na mão da professora, da tia fulana, tia cicana, quando esse pitoquinho está em casa, assistindo a televisão ou um notebook para fazer os exercícios e o pai, vai lá tu, não é uma coisa fácil, irmão. Não é fácil. E nós temos que entender que a própria dinâmica social da família foi alterada. Todos estão em casa ao mesmo tempo. Todo dia. Eu estou rindo aqui porque vocês sabem que não é fácil. É muito legal quando a gente se reúne no final de semana para comer junto, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, café da manhã, almoço e janta, o negócio vai ficando difícil. E novas atividades surgiram. E isso pode gerar tensão. E o que fazer nesse sentido? Porque eu disse que vem os desafios, mas vem as saídas e as oportunidades. Preste atenção, amado. O que fazer nesse sentido? Primeiro, não podemos esquecer em nenhum momento que somos uma família. E o próprio conceito de família pressupõe unidade. Muito embora as crises possam surgir. Então, como cristãos, por favor, eu estou falando acima de tudo para casais crentes, famílias crentes, em que pese todas as dificuldades e adversidades que nós enfrentamos com a quarentena, com o isolamento social, de ter todo mundo em casa, agora que alguns estão começando a sair para trabalhar, dos pitoquinhos estão em casa, dos adolescentes estarem em casa, de começarem as tensões, de começarem os desentendimentos, mas nós somos uma família. E o conceito bíblico de família pressupõe unidade. Nós não podemos abrir mão disso. Em segundo lugar,
É Bíblia agora. Devemos buscar em Deus equilíbrio para as nossas emoções. Lembremos-nos do fruto do Espírito Santo, um deles é o domínio próprio. E aí vem temperança, e aí vem bondade, e aí vem longanimidade, e aí vem paciência, e aí vem amor. Peçamos a Deus que Ele encha a nossa vida do fruto do Espírito. Terceiro lugar, que tenhamos a hombridade e a humildade de reconhecer, preste atenção, quando erramos, e que possamos saber pedir perdão, e que também tenhamos um espírito perdoador. Isso é importante, irmãos, porque nesse momento de tensão, pessoas vão ser feridas, e se não se tratar, essas feridas vão ficar acumuladas na alma e no coração, e vai provocar doença. E é importante que nós tenhamos a humildade e a hombridade da gente reconhecer quando a gente feriu, como quando a gente maltratou, e pedir perdão. Ah, amados, nesses 4 meses, o que eu já pedi perdão a Denise, porque acima de tudo, lá no mês de abril para maio, eu estava com os hormônios tudo alterado, e eu achando que era da pandemia. Falei, estou preso dentro de casa, meu Deus do céu, eu quero sair e tal. Mas eram os hormônios tudo alterado. Quando eu fiz os exames do hormônio, tudo alterado. Mas eu já tinha algumas vezes tratado a minha esposa, a mulher que eu mais amo, que eu mais estimo e respeito, às vezes mal, e eu tive que pedir muitas vezes perdão a ela. Em quarto lugar, que possamos sempre dialogar, avaliando em família aquilo que está trazendo as tensões. E aí, nesse caso, a transparência, a sinceridade é fundamental. É preciso que famílias se sentem, conversem, se acertem, se engendrem para superar esse momento difícil. Finalmente, amados e amadas, preste atenção, eu chego ao último ponto. Eu falei primeiramente do ponto econômico, psicológico, social, e eu deixei o espiritual por último. O último ponto é o ponto espiritual. Veja só, a pandemia impediu as reuniões públicas e colocou as igrejas de onde elas nunca deveriam ter saído. Isso é a minha percepção, dos lares. Porque a igreja nasceu no lar. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que estava dentro das casas. Essa é a minha visão, não é? Eu tenho uma visão histórica, não é nem tanto bíblica, mas histórica sobre isso, né? Porque depois que Constantino aceitou o cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV, e Teodósio oficializou a religião cristã, aí começou a se construir os templos e as igrejas que eram nos lares, porque quando Paulo escrevia as cartas para a igreja, elas estavam nas casas. O que nós estamos vivendo no século 21, irmãos, é um retrocesso ao século I. E aí, eu penso, você pode não concordar comigo, que em certo sentido isso foi bom. E espere o livro que eu estou escrevendo, que eu espero que daqui a 3 semanas ele saia, é a Igreja Pós-Pandemia. Ele está sendo escrito. Primeiro, mostrou que a igreja não é parede, mas é gente. Mostrou que culto é feito dia a dia com a nossa vida e não apenas no domingo. Mostrou que todos nós somos sacerdotes do Deus vivo e não apenas o pastor. E mostrou, acima de tudo, que o pastor não é o cara. Porque pastor não é o cara. O verdadeiro pastor da igreja é Jesus. E de uma hora para outra, os crentes se viram sem o pastor presencial, eu estou dizendo. Pode ter ele virtual, mas presencial já era. E os pastores que se acham o cara, e que precisam dos seus rebanhos presentes para manipulá-los, não tinha mais ninguém. É por isso
que para muitos, e você pode pensar diferente, meu pensamento é outro, eu penso que nesse aspecto fez mais bem do que mal. Mas, como vivemos numa realidade de igreja, preste atenção no que eu vou dizer agora, templista, cultista, pastoralista, uma igreja baseada em agendas e programações, é óbvio que as igrejas sofreram o impacto. Surgiram lives, cultos online, mas isso é suficiente? Não é suficiente. Assim como aquilo que a igreja vivia antigamente também não era suficiente. Então veja só, o que fazer nesse sentido? Veja só, irmão, estou terminando. Primeiro, procure desenvolver uma espiritualidade sadia com Deus. Esse é um grande momento, pois você está livre de algumas amarras clássicas. Procure desenvolver a sua espiritualidade. A sua é você e Deus. Segundo, procure estabelecer uma rotina devocional para você e para a sua família. Às vezes, mesmo com tempo, isso não é fácil. Antigamente a gente reclamava que não tinha tempo. Hoje a gente está tendo tempo demais, mas o tempo que a gente tem livre, às vezes vai para Netflix, Amazon, televisão, Ibarababi, internet, Instagram, Facebook, tal. Estabeleça uma agenda devocional. Terceiro, cuidado com o ócio, cuidado com o tempo livre. Ele pode ser uma janela para a entrada de pecados vergonhosos. É por isso que saiu uma outra estatística agora, dizendo que o número de acesso a sites pornográficos cresceu vertiginosamente, e não apenas por homens, por mulheres também. Lembrem que Davi pecou no dia que ele ficou em casa, quando ele deveria ter saído para a guerra. Ele foi dormir depois do almoço, e depois ele saiu no jardim, e lá no terraço da sua casa, ele viu uma mulher e a desejou. Em quarto lugar, acima de tudo, não esqueça que você faz parte de um corpo, uma igreja local, que nesse momento tão grave precisa de sua participação e ajuda, nem que seja somente em oração. E eu termino dizendo aqui, amados, na minha visão, 4 grandes oportunidades que Deus está nos dando. Se o casal já quiser subir para cá, pode chegar, que eu já estou terminando. Em primeiro lugar, Deus nos tem dado um momento singular em família. Deus nos tem dado um momento singular em família. Muitos reclamavam da falta de tempo. Agora, você não tem que reclamar da falta de tempo. Irmãos, Deus tem dado um tempo especial para mim, Denise, e minhas filhas. Eu tenho filhas adultas, os irmãos que são da Nasa Sul sabem. E como tem sido precioso estar com essas meninas. O quanto nós temos conversado, orado juntos, adorado juntos, mas conversado muito. Segundo lugar, Deus nos tem dado o tempo necessário para que a gente cresça ainda mais em nossa espiritualidade e maturidade. Tempo para oração, tempo para leitura da palavra, tempo para cultuar. Terceiro, Deus nos tem dado a oportunidade para exercermos compaixão com aqueles que estão passando por grandes necessidades. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa igreja, apesar das dificuldades, essa é uma igreja muito heterogênea, mas nós temos uma membresia nessa igreja, classe média, de irmãos que têm um salário razoável, bom, abençoado, e eu louvo a Deus por isso, porque nesses 4 meses nós fizemos campanhas, e a igreja, ela acompanhou as campanhas, e nós distribuímos cestas. Teve mês aqui de distribuir quase 60 cestas para famílias necessitadas, graças a Deus. Os missionários que essa igreja ajuda a sustentar, um deles ligou para mim ontem. Olha que jesuicidência. Um deles ligou para mim ontem e disse: pastor Alcimar,
Muito obrigado, porque muitas igrejas acabaram com o auxílio para os missionários, e a Nasasul é uma das únicas igrejas que, mesmo com a pandemia, ainda está mandando dinheiro para a gente. Glória a Deus. Quarto e último lugar, Deus nos tem dado oportunidade para que possamos testemunhar e levar a esperança do Evangelho a muita gente que está perecendo sem Deus. Irmãos, eu nunca vi um povo tão desesperado como agora, com medo da morte, com medo de pegar doença, angustiado, preso dentro de casa. Eu dizia ontem, preste atenção, que eu acho que eu nunca fui tão ouvido na minha vida como eu fui agora, como eu estou sendo agora. Porque um negócio desse que a gente grava, né, Jared? Daqui a pouco está nas redes sociais. Cleia, eu tenho dado palestra aí, feito live, daqui a pouco eu recebo no meu celular, pastor, ouvi não sei aonde, dá para o senhor mandar os slides, dá para o senhor não sei o quê, dá para o senhor falar para a nossa igreja. Veja quanta oportunidade, irmão. Tem uma moça que a gente orou aqui, porque o irmão dela faleceu. Essa moça não é crente, ela é enfermeira de um hospital em Fortaleza. E todos os cultos da nossa igreja, ela não apenas assiste, mas ela pega todos os funcionários que estão livres na hora da transmissão da nossa igreja, e ela chama para eles assistirem. E é o culto da Nasasul. Veja quanta oportunidade. Eu e Denise, a gente tem falado sobre isso, amados, feito amizades com os vizinhos, que a gente mal se via, como a gente agora está muito em casa, vê muitos vizinhos, estamos marcando para ir comer bolo na casa do outro, e aí nasce uma amizade, e nasce o Evangelho, glória a Deus. São oportunidades. Denise está com as ideias mirabolantes, de fazer chá com as vizinhas lá em casa, e faça, minha filha, ganhar essas vizinhas para Jesus. O povo está desesperado, Cláudio, e o povo quer ouvir falar do Senhor. A gente não pode perder tempo. Amém? Essas são as oportunidades. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vocês podem chegar para terminar. Se quiserem fazer alguma pergunta e terminar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Excelente palestra, né? Deus possa estar abençoando vocês grandemente. Agora nós vamos passar para um outro momento, um momento de perguntas. Creio que o pastor, a sua palestra, pastor, foi bastante esclarecedora, mas ainda temos algumas perguntas. Tá mesmo, né? Também nesta noite nós queremos também convidar a Denise, né, a esposa do nosso amado pastor Alcimar, que ela vai estar ali também, quem sabe vai nos ajudar também, né, respondendo aqui as perguntas. Falar aqui para o nosso público, né, nossos irmãos, que ia ser, a gente ia interagir as perguntas e a resposta, né, todo mundo assim, ao vivo, mas glória a Deus, né, porque Deus preparou, a gente estava já pensando em algumas perguntas, e aí a gente vai fazer as perguntas que a gente elaborou mesmo, né? Com o pastor Pedro, nós fizemos 5 perguntas, e 5 foi do público, né? Mas a gente escolheu 5 perguntas, eu e Henrique, mas bem completas, né? Que nosso pastor, com o Denise, vai estar ali também, que Denise vai fazer a oração também encerrando, né? E eu agradeço a Deus, amados, pela vida do pastor, viu, da gente. Muito maravilhosa palestra, pastor, viu? E muito esclarecedora. O que eu até queria dizer uma coisa, Cléia. Hoje, quando eu estava ruminando a palestra, né, porque a gente já tinha preparado e tal, mas ruminando, eu falei para os irmãos, divulguei, e assim, não estou aproveitando, irmãos, para fazer divulgação publicitária, mas é para abençoar mesmo, né? Algumas semanas atrás, Deus, eu tenho lido bastante sobre a pandemia, com relação ao mal, né? Eu li 2 livros que falam sobre a pandemia numa perspectiva do mal, mas eu também tenho lido muita coisa com relação à pandemia e à igreja, né? Eu tinha lido vários artigos, eu comprei um livro, o primeiro livro que saiu eu acredito, foi pela editora Vida, eu recebi essa semana, foram vários autores,
E um dos autores, ele escreveu algo que realmente eu estou trabalhando no livro que eu estou escrevendo há 3 semanas sobre a pandemia e a igreja. E orem por isso, por esse projeto, para que Deus me dê condições e oportunidade de que eu possa concluí-lo. Né? Eu queria concluí-lo nesse mês ainda, mas não vai ser possível por causa das demandas, mas eu acredito que vai abençoar a vida de muita gente. E quando eu estava ruminando a palestra de hoje, eu comecei a pensar também na possibilidade de um e-book, sabe? Como ele já está bem esmiuçado, né? Para trabalhar família e pandemia, trabalhando mais esses temas mais com profundidade. Então, orem por isso também, né? Deus está me levando para escrever mais nesse tempo, glória a Deus por isso, né? E eu quero dar até um testemunho, Cleia, por favor, eu posso dar um testemunho, né? Eu tenho que ser muito aberto com os irmãos, né? Os irmãos não podem olhar para a gente como pessoas que não pecam, pessoas que não reclamam, porque algumas semanas atrás, já faz algumas semanas mesmo, talvez mais de mês, né? Acho que uns 2 meses, eu estava em casa num dia muito agoniado, aqueles dias assim, querendo sair, e eu comecei a reclamar, se eu vou sair, não aguento mais, tá aqui e tal. Eu tive vontade de pegar o carro e sair. E minha filha, ela disse uma coisa interessante, ela ficou olhando para mim assim, pai, o senhor já olhou isso por outro ângulo, por outro lado? Por favor, pai, veja que Deus está dando uma oportunidade para que o senhor esteja mais em casa, para que o senhor escreva mais. E eu comecei um programa novo de estudo, né? E eu estou tendo tempo para estudar mais, ler mais, e como tem sido muito rico, né? E eu fiquei pensando assim, ela disse, pai, Deus está lhe dando essa oportunidade de que você escreva, de que você leia, para ajudar outros. Eu comecei um canal essa semana, amanhã a gente vai produzir o primeiro vídeo, são vídeos pequenos, de 5 minutos, 6 minutos, então assim, são projetos que nasceram nesse período. Então, irmãos, a gente tem que saber aproveitar esse tempo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós temos que aprender a remir esse tempo mesmo. Então, assim, aquilo foi uma lição muito grande que minha filha me deu. Eu tive que pedir perdão a Deus e agradecer realmente por esse tempo que Ele tem dado, porque tem sido um tempo de escrever, e acima de tudo de escrever, né? E de ler bastante. Amém, né? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, elaborada por nós mesmos. Diz assim, a incerteza tomou conta da vida humana, a hesitação sobre o futuro, das relações interpessoais, todos os dias, toma, né, de assombro a sociedade, que está vivenciando situações até então desconhecidas. Diante desse novo cenário, as famílias certamente não serão mais as mesmas. O senhor concorda? E o senhor, como pastor, está preparado para essa transformação, ou seja, para essas mudanças? Olha, eu concordo plenamente, foi uma das coisas que eu falei na palestra, Cleia, que eu entendo que alguma dessas mudanças, transformações, elas vieram para ficar. Sim. Elas não vão ter mais retorno. Algumas dessas dinâmicas, tanto na área econômica, social, eu vou dar só um exemplo, né? Por exemplo, o home office. Eu já tenho ouvido muitas empresas falarem que vão trabalhar com home office agora, né? Que era uma coisa que não era muito usual. O homeschooling, que é a escola em casa, que era um projeto da direita brasileira, que já militava por isso, para que houvesse a escola em casa. Agora, esse projeto que estava engavetado, ele foi desengavetado e agora há um lobby muito forte no Congresso para que ele seja voltado e vá adiante. Ou seja, tudo isso são dinâmicas que vieram com a pandemia e, na minha visão, não vai haver retrocesso. Elas vão avançar. Do mesmo jeito, em relação à família. Algumas coisas aconteceram na dinâmica da família que eu acho até cedo, Cleia, para a gente enumerar quais serão essas mudanças. E eu espero, amados, aqui eu falo para todos,
que aquilo que de mal está acontecendo, porque eu estou falando como pastor, em cima do que eu estou lendo e do que estou vendo, está havendo muitas tensões em famílias, né? Está acontecendo separações, divórcios, contendas, pornografia, uma série dessas coisas que nós iremos ter que tratar. Essas são coisas que estão vindo como reflexo desse momento. Então, é necessário que a gente, como guia espiritual, líder espiritual, e agora eu falo para os pastores da igreja aqui, não é, estejam antenados, estejam percebendo o seu tempo, estejam lendo, para saber que essas são dinâmicas que estão sendo novas e vivenciadas na igreja, e que a gente vai ter que aprender a tratar disso. Mais uma pergunta, pastor. Consumir por consumir sai de moda, morar perto do trabalho, atuar mais no coletivo com colegas de empresas ou vizinhos de bairro. A Covid-19 vai rever valores e mudar hábitos da sociedade. Qual é a opinião do senhor em relação a essa afirmação? Eu concordo plenamente que uma das coisas que o Covid fez, eu participei de uma live em outra igreja, que eles trabalharam mais o aspecto do mal, né, o aspecto filosófico e teológico, mas que indiretamente tem a ver com essa pergunta, porque uma das características da pós-modernidade foi o individualismo, né? A nossa cultura é extremamente individualista, e aí a gente vai colocando narcisista, hedonista, tudo que é ista, né? Então, era uma cultura que estava muito ensimesmada, as pessoas vivendo para si. E uma coisa que eu vi, Henrique e Cléa, com essa pandemia, foi exatamente um caminho oposto. A preocupação das pessoas umas com as outras, as grandes empresas fazendo doações, as pessoas se preocupando com os profissionais da área de saúde, com aquelas pessoas que estavam indo para a rua. Então a gente começa a ver o amor ao próximo, né? Então a gente viu empatia, solidariedade, que eram coisas que a nossa cultura pós-moderna, narcisista, humanista, tão isolada, privativista, que só pensava nela, de repente, eu não estou dizendo que isso está resolvido plenamente, né? Mas a gente começa a ver uma nova dinâmica de preocupação do coletivo. Eu estou falando mais na questão da coletividade. É interessante, Henrique, que como a nossa cultura é tão individualista, né? Eu que estive em África, eu me lembro que da última viagem que eu voltei da África, eu encontrei um missionário que estava voltando com duas senhorinhas, e ele disse para mim assim, foi lá em Cabo Verde que eu encontrei com ele no aeroporto, e a gente conversando, ele disse, olha, porque a cultura africana é muito coletiva, é diferente da gente, a gente é muito individualista. Ele disse, uma daquelas mulheres ali, rapaz, ela chorou tanto numa aldeia. Eu disse, por quê? Ela disse, porque ela chegou na aldeia e tinha muitas crianças, era muito comum, né? Eles pedindo comida e tal, e uma delas tinha um saquinho de amendoim doce, aquele amendoim que vem revestido de chocolate. Então, mas no saquinho não veio número suficiente para dar um para cada, né? Então ela distribuiu com talvez os 10 próximos a ela, e o que levou ela ao choro foi porque um chupava um pouquinho e dava para o outro. Um chupava um pouquinho e dava para o outro. É uma coisa que na nossa cultura é inconcebível, porque aqui ou o cara ia chupar tudinho ou ia querer o saco todinho de amendoim, né? Enquanto na cultura africana, por exemplo, o sentimento de coletividade é muito forte. Eu estou usando esse exemplo para dizer que a questão cultural pós-moderna nossa, ela leva a esse individualismo por causa do hedonismo, do egoísmo, da própria idolatria, né, que a gente tem. Mas eu penso, Henrique, que hoje a gente tem visto grandes ações, doações, envolvimento das pessoas, né? E a gente vê, Cléia, não apenas na esfera do cristianismo, pessoas que não são cristãs,
Ou seja, o mundo pode ser um mundo melhor. E a gente tem que entender, irmãos, Deus tem umas formas de agir que está acima da nossa compreensão e do nosso entendimento, né? Tem que entender isso. É verdade. Glória a Deus, né? Que bênção. A terceira pergunta diz assim: nesse momento de pandemia, né, do Covid-19, os casais têm sido impactados, voltado mais para os casais, né, que tem essa pergunta aí. Seus relacionamentos de diversas maneiras ou formas, tanto positivamente como negativamente, né, eles têm sofrido impactos. No seu ponto de vista, pastor Alcimar, qual seria o impacto negativo mais significativo e quais seriam as melhores saídas? Bom, no que eu enumerei aqui, a gente analisou algumas áreas bem específicas, algumas para mim são mais graves do que outras. Então eu penso que o impacto da convivência nesse tempo de isolamento e quarentena gerou-se muita tensão, desentendimento, porque está junto há muito tempo, né? E assim, e não só por causa disso, Cléia, de estar junto há muito tempo. Eu também entendo que algumas dinâmicas que não aconteciam, elas começaram a acontecer dentro de casa, isso na própria vida. Então, isso levou, eu vi várias reportagens a respeito, conversei com várias pessoas a respeito disso. Então, essas mudanças, para mim, elas foram bem significativas, né? Porque isso gera dificuldade também em outras áreas. E qual é a saída para isso? Eu penso, para cima de tudo, que nós que somos casais cristãos, eu volto a repetir, nós temos que entender a família como uma unidade, né? O pressuposto bíblico é de unidade mesmo, né? De uma só. E assim, ver também que o casamento é um ministério e um mistério de uma só carne. E que Deus deseja que a gente supere todas as adversidades e todas as dificuldades que possam ter vindo como consequências da pandemia. Eu não estou dizendo, querida e querido irmão, que todos os casais obrigatoriamente tiveram crises, tal. Eu creio que teve gente que de boa, aí eu acho que depende muito de alguns fatores, né, de alguns elementos, né, personalidade, sei lá, uma série de coisas, espiritualidade e tal, mas em alguns isso foi muito significativo, muito patente, entendeu? Então, assim, tem que buscar a Deus acima de tudo, né? Amém. Está relacionado com a pergunta anterior também. Diz assim, a pergunta: como as pessoas psicologicamente podem se preparar para absorver tudo isso? Quais seriam as saídas? Henricão, meu filho, eu também falei sobre a questão psicológica e eu vi que muita gente, eu acredito, queridos, que aconteceram algumas patologias, alguns fatores, eu vi especialistas falarem na área, entre elas teve gente com quadro de ansiedade, teve gente com quadro de fobia, né? Teve gente com quadro de depressão, inclusive, né? Que são coisas psicológicas bem atuantes. Então, assim, o conselho que eu dou, Henrique, é que se alguém está se sentindo assim em casa, que compartilhe na família, né? Então, por exemplo, se eu estou passando por um momento meio difícil nessa área, eu tenho que compartilhar com o meu cônjuge. E aí tem a ver com cumplicidade, com intimidade e tal. Então, compartilhar é a primeira coisa. E se a coisa se agravar, é procurar ajuda especializada na área. Assim, não é obrigado você de primeira ir para um profissional, mas talvez procurar ajuda pastoral, uma ajuda terapêutica, né, de aconselhamento, e aí o pastor que tiver sensibilidade, ele vai saber se é necessário levar para um tratamento especializado, né? Eu tenho indicado algumas psicólogos para algumas pessoas que têm me procurado, né, diante de alguma necessidade mais premente, mais forte. E até mesmo, né, pastor, por questão isso é uma visão minha, e até por questão mesmo que, como tem gerado insegurança, né, como o senhor falou também na situação financeira, né, situação econômica, não só da família, mas também como um todo do país, né? Então isso gerou também um pouco de insegurança, principalmente de pessoas que dependem,
Não é como o senhor falou que tem pessoas que estão se virando e tudo. Então, essa questão de insegurança, às vezes, traz conflito, né? Essa semana eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa e que ela falava isso, né? E que estava difícil por conta da insegurança que trouxe e tudo. Então, tinha ocasionado conflitos, né? Mas que ela tem tentado contornar. Então, glória a Deus, né? Porque ela tem uma mulher sábia, né? É como diz a Bíblia, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Se ela fosse uma tola, ela ia destruir o seu lar, né? Então, glória a Deus por isso, por conta dessa segurança que vem através de Deus, né? Então, nós vamos aqui para a quinta pergunta. Ela é um pouco extensa, pastor, mas o senhor vai, como o senhor diz, ruminando aí, tá? Essa questão aí que a gente, do enunciado, tá? Para a maioria de nós, a pandemia do novo coronavírus representa uma circunstância completamente sem precedentes. Assim como a mudança de rotina provocada por ela mesma, né? A gente mudou totalmente a nossa rotina. Nenhum evento da história recente nos afetou tão profundamente e amplamente como tem sido a pandemia, né? A pandemia não apenas recorda nossas fragilidades físicas, mas também prejudica, né, a segurança econômica, como o senhor já viu aqui, né? E diz assim, né, vira nosso cotidiano de pernas para o ar. Totalmente, como o senhor falou aqui, dos pais que tem que se virar, fazer tarefinha com as crianças, a vovó também, o vovô, né? Eu tenho tido também esse momento, porque Deus voltou para a empresa um período, e eu tenho também acompanhado os meu neto, né? E eu sei que não é fácil, viu? Até mesmo para criança, né? Então virou mesmo um pouco de pernas para o ar, né, pastor? Destrói nossos planos e nos isola de amigos e vizinhos. Aí vem a pergunta, lógico, né? O senhor concorda? E que conselhos tem para nos dar? Concordo com tudo que vocês falaram aí, né? E assim, que conselhos nós temos para dar? Eu vou dizer umas coisas para os irmãos que eu vejo de aspecto bem positivo com o que aconteceu. Claro, Cleia e Henrique, que eu não estou levando em consideração a quantidade de pessoas que perderam suas vidas, a quantidade de famílias enlutadas, mas quando eu trabalhei com a igreja sobre a questão do mal, filosoficamente e teologicamente, eu falei para eles de como o mundo se curvou diante de Deus. Porque as nações, as mais poderosas dela, no momento bem breve, elas se viram de joelhos, não é? Elas viram que, por mais capacidade financeira, econômica que elas tinham, e mesmo científica, né, você vê, nós estamos com esse vírus desde novembro, dezembro do ano passado, nós estamos em julho, quase agosto, e a vacina ainda não foi descoberta, quando tantos países com um know-how científico altíssimo e tecnologia altíssima, muita grana empregada, não apenas em termos de público, mas também privado, e não conseguiu ainda. Então, assim, de uma certa forma, o mundo teve que entender que há alguém que está acima de tudo, não é? Eu me lembro muito de uma profecia de Obadias. Obadias diz assim: se te remontares como águia, e se lá no céu tu pousares o teu ninho, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, por mais que os homens possam se julgar capazes, poderosos, né, não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Então, nesse sentido, a gente entende que há um efeito bem positivo. Um outro efeito positivo que eu vejo, Cléia, é que mexeu com a espiritualidade da humanidade. Eu não tenho dúvida de que muitos pseudo-crentes, eles não vão voltar para a igreja. Essa semana passada, uma pessoa conversou comigo sobre isso. Falou assim: olha, eu creio que as igrejas vão esvaziar. Eu disse: você crê, eu tenho certeza. Muita gente perdeu a fé, mas eu fico questionando se essas pessoas de fato tinham fé, né? Então, assim, algumas pessoas vão cair fora porque elas nunca foram de Jesus. Por outro lado, eu creio que esse foi um momento em que Deus trabalhou muito a espiritualidade de algumas pessoas, porque algumas pessoas se apegaram mais a Deus, porque a possibilidade de enfrentar uma doença fez muita gente depender de Deus, de buscar a Deus.
né? Então, que saídas para isso? Minha irmã, e para nós que somos crentes, a nossa maior saída é nos apegarmos e dependermos plenamente, totalmente do Senhor. Entende? Então, assim, dinâmicas vão mudar, já estão mudando, em termos de família, em termos de casal, tudo isso que nós estamos falando. Mas nós temos que crer que o Deus que nós servimos é o Deus soberano. O Deus que nós servimos é o Deus da história, né, que está no controle de tudo e está no controle de todos. Então, e outra coisa, amados, crente sem esperança tem alguma coisa de errado. Então, o crente, ele tem que ter esperança, né? Eu gosto muito daquela passagem que diz que Abraão creu contra a esperança. Então, tudo à nossa volta pode parecer sombrio, pode parecer difícil, mas nós temos que crer que dias melhores virão, né? Nós temos que crer que tudo isso vai passar e tirarmos as lições necessárias desse tempo. Essa é uma visão que eu tenho, amados. Amém. Como última pergunta, temos aqui essa, para fechar, né, nosso ciclo de perguntas, diz assim: a família tem estado mais próxima nesse momento de pandemia. E eu abro aqui um parênteses que na pergunta, que forçosamente, porque foi colocado na mídia, fique em casa, né? Fique em casa. E esse fique em casa, porque para quê? Para não morrer. E muitos morreram, né? Mesmo ficando em casa. Continuando a pergunta. Temos certeza que é um propósito de Deus, tudo o que aconteceu. O que o senhor diria como esses últimos conselhos para os pais e filhos nesse momento que estão juntos? De como evitarem grandes conflitos, que quando se junta a família, né, possivelmente vai gerar conflitos, já que não era um costume de estarem tanto tempo juntos, né? 100 dias, 120 dias, 3 meses, 4 meses. E utilizarem esse tempo como um presente de Deus. Ou utilizarem esse tempo, né, como um presente de Deus para as suas vidas. Eu, de certo modo, eu vou começar pelo final, né? De certo modo, eu até dei um testemunho de como eu estava reclamando, murmurando e tal, e de repente minha filha fez ver que aquele era um momento especial que Deus estava nos dando para que a gente pudesse produzir mais, escrever mais, ler mais, estudar mais e ser mais profícuo, né, na atividade até vocacional, né? Então, assim, a gente tem que ter o coração grato, né? Assim, hoje mesmo, ou foi ontem, na nossa hora de refeição, a gente orou pela refeição, agradecer a Deus, e eu estava dizendo a Denise, quantas pessoas hoje não têm essa refeição, né? Então, assim, a gente tem um coração grato, é algo que, e a gente está vivo, a gente está com saúde. Essa semana nós perdemos uma ex-ovelha lá em João Pessoa, que a gente pastoreou por 2 anos, um homem de Deus, um homem de uma ética, carinhoso, amoroso, tinha um carinho muito grande por mim e por Denise, morreu muito novo, né? Então sofreu muito, a família está sofrendo, e a gente Deus tem preservado a nossa vida. Amém. Deus tem guardado a nossa vida. Então, a gente tem um coração grato, sabe? A gente não pode perder isso. E Henrique, o que fazer nesse momento? Eu não quero espiritualizar demais o que a gente está falando, até porque a gente deu algumas saídas que não tinha a ver diretamente com espiritualidade. E é muito triste eu falar sobre isso, porque a gente sempre trabalha com essa dicotomia, né? Você veja que eu tratei espiritualidade separada das outras áreas, quando a gente não deveria separar, né? A gente trata, acima de tudo, por causa dessa dicotomia na cabeça da gente, bem ocidental, mas a vida da gente é uma vida integral, né? Então, todas as áreas que a gente está trabalhando, seja ela econômica, social e psicológica, elas estão envolvidas com a espiritualidade. Então, assim, sem querer
parecer muito espiritual e tal, eu creio que, acima de tudo, irmão, a igreja, ou a família, ou o casal deve estar conectado com Deus. Ele deve estar buscando a Deus. Ele deve aproveitar esse momento que Deus está lhes dando em família, para eles cultuarem, para eles adorarem, para eles lerem a palavra juntos, orarem juntos. Tem sido um tempo bom, eu estou falando na minha casa, né, da gente estar junto, da gente estar orando junto, e eu creio que alguns casais e famílias também têm tido momentos assim. Talvez nem todos, né? Porque, como eu disse também, o ócio muitas vezes leva a pessoa a fazer coisas que não convém, né? Mas a gente tem que aprender a aproveitar esse tempo e usá-lo da melhor maneira possível. Eu quero terminar, eu estava lendo a pergunta aqui, enquanto você estava fazendo, Denise estava me mostrando aqui, aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Eu não vou tirar um texto do contexto, né? Mas aquilo que ele nos ensinou em Mateus capítulo 6, né? Quando ele fala da ansiedade, das muitas preocupações da vida, como muitos estão, né? Quando ele fala, ninguém, por mais ansioso que esteja, vai acrescentar um côvado na sua vida. Eles olhem os pássaros, olhem os lírios, né? E ele vai falando sobre isso. Ele diz assim, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que estas coisas que ele fala tem a ver com o vestuário e a comida, naquele contexto. Então, a coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus em primeiro lugar. Né? Não, isso é Bíblia, não tem dificuldade. O Cleia assistiu ontem, não sei se você assistiu, a palestra sobre batalha espiritual, quando eu li um texto lá, muito claro, que é sobre o semeador da semente. Eu acho que você lembra, que diz assim, então o diabo vem e rouba a palavra do coração. E aí a gente fica falando, como é que o diabo rouba a palavra do coração? Meu amigo, eu não sei, eu sei que a Bíblia diz que ele rouba a palavra do coração. Eu até disse assim, isso é bíblico, rapaz, não é? Então como é que se dá? Sei lá, meu amigo, mas a Bíblia está dizendo, e ele rouba do coração. A mesma coisa é buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós temos que buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aquelas coisas mínimas que nós precisamos, o Senhor há de acrescentar. Eu penso dessa forma, querido. É um momento, a gente tem olhado, Henrique e Cleia, e eu termino com isso, minha participação. Obviamente, a gente analisa essa pandemia por um lado sombrio. Muitas vidas ceifadas, e ainda vão ser ceifadas. Muitas famílias chorosas, sem prantear direito e enterrar direito os seus mortos. Nós sabemos disso. Mas também tem sido um momento de oportunidade, de que a gente se achegue mais a Deus, dependa mais de Deus, confie mais em Deus, não é verdade? Que pregue mais esse evangelho para aqueles que estão desesperados, angustiados, necessitados. Então eu creio, meus irmãos, que se nós fizermos dessa forma, Deus haverá de nos abençoar. É o que eu creio. Amém, amém. Queremos agradecer, não é, pela essa brilhante palestra, agradecer ao nosso pastor Alcimar, né, a Denise também, né, sua ajudadora, sua mulher idônea, que também tem sido bênção também na vida da gente. Eu agradeço a Deus, né, por ter esses pastores assim conosco, pastores assim de Deus, pessoas de Deus, que se preocupa com, não só com a sua igreja também, mas também com o próximo, né? Então a igreja do Nazareno, ela tem esse cuidado aí. Então eu agradeço a Deus, né, pela vida do pastor Alcimar, né, mais uma vez, e amamos a palestra, e vão ter muitas ainda, eu creio, em nome de Jesus, né? E que você possa estar também, né, depois compartilhando, que esse é um assunto muito importante. Esse assunto, assim, tem sido levantado por muitas famílias, e eu creio que você teve a oportunidade hoje, né? E aproveite e compartilhe com outras pessoas também. Amém? Então eu quero chamar aqui a Denise, agora vai fazer uma oração, né, colocando as nossas vidas, né, diante do Senhor, a vida da sua família, né, a vida dos amigos também que estão nos assistindo, e que o Espírito Santo de Deus, né, chegue até a tua casa, até o teu lar, né, trazendo essa certeza, como foi falado aqui. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E eu creio que tudo será acrescentado, em nome de Jesus.
Obrigado a todos, né? Em nome de Jesus, Denise. Graça e paz, queridos. E antes de orar, eu só gostaria de falar que eu creio que para todo mundo, no começo da pandemia, né, eu acho que até 1 mês, 2 meses, eu acho que foi uma realidade muito diferente em cada família, em cada vida, né? Pelo menos na minha vida foi, e às vezes eu acordava de 5 da manhã e eu ia ficava no sofá olhando da varanda lá do meu apartamento para o céu, e às vezes, muitas vezes eu chorava, e eu dizia: Deus, o que está acontecendo? Tu sabe todas as coisas, a gente tem só que aceitar. Mas muitas vezes eu chorava pela família, chorava pelo a NASA Sul, né, a nossa querida NASA Sul, as igrejas, né, tudo que estava fechado, comércio, o Brasil, o mundo, muitas mortes, e ali também vinha as famílias que estavam perdendo os seus entes queridos. E ali eu perguntava a Deus, por que tudo isso? E às vezes a gente não tem o que perguntar a Deus, não é? E Deus ali começava a consolar o meu coração, o Espírito Santo começava a consolar. E eu entendia, e Deus falava comigo: é minha permissão. Não era a vontade dele, nem é a vontade dele, nem foi a vontade dele, mas é minha permissão. Porque eu parei o mundo, porque o mundo estava um frenesi grande. O mundo não estava, o mundo estava de costas para mim. Então, infelizmente, foram vidas, como a Alcimar falou, ceifadas, e entristecemos muito, choramos muito, né, com todas as famílias enlutadas, mas foi uma permissão de Deus, e ainda está sendo, né? Ele sabe todas as coisas. E eu sei que o melhor ainda está por vir, não é? Então, eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela família NASA Sul, a família de Cléia e Henrique, né, e esses líderes de casais aqui abençoados, que têm sido bênção na nossa igreja, na NASA Sul. E eu louvo a Deus, porque a gente tem sabido de famílias que têm buscado a Deus, têm feito culto doméstico, que isso era do passado, década de 60, 70, 80. Eu vim de uma família que são 11 filhos, lá em casa são 11 filhos, e meu pai e minha mãe, todo dia, toda noite, logo após o jantar, ninguém saía da mesa, era um culto doméstico. Então, eu fui criada assim, né? Eu e meus 10 irmãos. E eu louvo a Deus pelo meu pai, que ainda é vivo, como a Alcimar falou, 93 anos, vai fazer agora, dia 18 de agosto, se Deus quiser. E minha mãe, que já falecida, mas era uma guerreira de oração, eu já chamava ela eu sempre dizia que ela era uma Débora, né? Já era uma Débora, orava toda madrugada pela família e pelos filhos. Então, vamos orar, e que Deus nos abençoe, e que nós possamos sair dessa pandemia, né? E que seja um renovo para nossas vidas, e que um novo que vai chegar, né? E sabemos que o novo que vai chegar é um novo que Deus vai colocar em cada vida, em cada família. Então, que nós possamos receber esse novo com gratidão a Deus. Amém. Graças te damos, Senhor, pelas tuas maravilhas. Graças te damos, ó Pai, por essa palestra, Deus, porque tu falaste aos nossos corações. Obrigado pela vida do teu filho. Ó Deus, tu usou, ó Deus, a boca dele. Ó Deus, porque as palavras, Senhor, são tuas. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo renovo que o Senhor tem dado a cada família. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, porque tu tem cuidado de nós. Graças te damos, ó Pai, porque tu és o Senhor do universo. Tu és o Deus de todas as coisas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor da família. Ó Deus, família é um projeto teu. E nada vai, Senhor, abalar. Nada vai ser destruído, porque a família nasceu no teu coração. Deus, obrigado, Senhor, pela família NASA Sul. Obrigada pelas famílias, ó Senhor, de cada igreja, Pai. Obrigada, Senhor, todas as famílias, ó Pai, do mundo inteiro. Porque tu criastes, ó Pai. Ó Deus, e que nós possamos, a cada dia, Senhor, te exaltar, engrandecer o teu nome. E Deus, e aquelas famílias que ainda não têm, Senhor, o teu nome, que não tem Jesus como Senhor do seu lar. Ó Deus, que nesta hora possa entregar
a sua vida, a sua família para Jesus. E que ele seja o centro do vosso lar. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor há de fazer. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.